E daí comecei a treinar com o Del. E daí foi quando eu conheci Léo Santos, José Aldo, Renan Barão, Rones Sim. Torres, Cigano. Eu conheci uma galera, assim. Toda a turma aí, É, top do Brasil. é. O que me deixa com a sensação de dever cumprido? Cara, o esporte me deu muitas oportunidades, entendeu? Eu consegui aproveitar algumas delas, assim, aproveitar bem. Pô, através do esporte, cara, se não fosse esporte na minha vida, eu tinha tudo para dar errado. Recebi várias oportunidades, convites para ir para o outro lado. Mas, cara, eu venho de uma família muito rígida, meus professores, de artes marciais, sempre pelo certo. Um dos caras que eu tenho como exemplo é o Marcelo Brigadeiro, que foi o cara que me formou faixa preta de luta livre. É um cara que eu, literalmente, eu fui para Balneário na época, para treinar, né? Enfim. E, e a empresa que eu fui, que me contratou, faliu, que era a Nitrix. Colocou, na época, um atleta no UFC. Eu lutei na Argentina pela empresa, lutei no Peru, lutei na Argentina, lutei no México. E na época colocou um atleta no UFC, colocou outros para lutar fora, enfim. E abriu falência, do nada, assim, ó. A empresa vai falir um mês, acabou. Bem assim. E eu fiquei rodado, né? E daí o Brigadeiro me fez um convite para treinar na equipe. Eu conversei, não lembro se eu conversei com ele ou ele veio conversar comigo, mas a gente se entendeu e, pô, com um mês e um pouquinho, eu expliquei para ele como estava a situação, pô, depois de profissional, tá lutando profissional, ter lutado fora, eu fui trabalhar de barman, né? Iniciante, num restaurante lá em Balneário. E, e daí o negócio de, cara, preciso pagar umas contas, preciso me manter, então vou precisar trabalhar. E daí comecei a ganhar uma grana e comecei a lutar, aí o negócio foi melhorando. E daí o Rodrigo Minotauro foi, nessa época, foi um jantar lá, no Sabores do Mar, no Sabores do Mar, restaurante. E daí eu fiz uma bebida e eu não sabia que era para ele, né? Esqueci o nome do drink, cara. Praia do Rosa, o nome do drink. É o nome de uma praia lá. Aí eu fiz o drink e levaram para ele, o garçom levou para ele. Ele perguntou quem tinha feito o drink. Aí o garçom falou, cara, o barman é até lutador ele também. Ele, quem é? Deixa eu ver e tal. E eu fui lá. E disso eu já tinha lutado com dois alunos dele. E ele tava no corner. Daí ele, quando me viu, Ivan, cara, é tu? Foi, pegou na minha mão, assim, meu, eu nem imaginava que ele ia me reconhecer, entende? Tipo, e na época, como tinha aquela parada de rivalidade, pra mim, se ele me reconhecesse, né, azar, tipo, Sim. sai fora. Mas, cara, o cara veio, me cumprimentou, pegou na minha mão, disse, pô, cara, o que tá fazendo aí e tal? Eu digo, pô, trabalho aqui. Aí, tá, ele foi pra lá. Aí continuou. E eu tinha lutado com um cara, que, cara, eu fiz uma guerra com ele, chamado Rafael Manteiga. E nessa época, o Rafael fez o camp dele lá, na Tinogueira, né? Com os irmãos Minotauro ali. Aí voltou, a gente lutou. Anos depois a gente se encontra, né? Eu e o Minotauro nesse restaurante. E ele voltou pra mesa. Quando ele foi embora, ele chegou comigo lá e me fez uma proposta de dar aula na Tinogueira. E daí foi quando eu fui pra Tinogueira. Ali começa a história de eu ter ido treinar na Tinogueira. Oh, que massa. Conta mais então, irmão. Isso aí aonde que era, qual estado, qual cidade isso? Em Blumenau, em Balneário, eu conheci ele e ele montou Tá. uma academia em Blumenau, Blumenau. Santa Catarina. E daí eu fui dar aula lá na Tinogueira, dava aula de MMA e dava aula de jiu-jitsu. Não tinha luta livre lá. Tá. E tu já era faixa preta de Já era jiu-jitsu, faixa já preta, ganhou já esses era faixa títulos todos aí preta, que tu já me era faixa mostrou. preta. Tá. E daí comecei a dar aula lá. Daí comecei a fazer o intercâmbio, né? Ia pro Rio, treinava lá no Recreio com eles e voltava. Então,
ficamos fazendo isso. E nesse tempo, desculpa, eu cheguei a treinar na Nova União, no Rio de Janeiro, antes de ir para Balneário. De quem que é a Nova União? Nova União é do Dedé Pederneiras. E eu treinava com um cara que fundou a Nova União, que é o Wendel, que é o Del, chamar pra ele de Del, né? Bem conceituado, um cara muito conhecido no mundo da luta. Sim. E daí comecei a treinar com o Del, e daí foi quando eu conheci Léo Santos, José Aldo, Renan Barão, Rones Torres, Cigano, eu conheci uma galera, assim. Toda a turma aí, top do Brasil. A gente treinava junto ali. O Leandro Sete Bala, que é esse cara, Ari Santos. Tu enfrentou eles nesses campeonatos? Não, a gente treinava junto. Tu treinava junto pra te competir. Pô, chegava que era um aço, irmão. O cara chegava que era uma bala. E daí, o Leandro mesmo, Sete Bala, hoje mora nos Estados Unidos, campeão mundial, um cara sinistro. Me ajudou muito, assim, ó. São esses caras, tá ligado? Eu ia te perguntar isso, cara. Ele tirou da minha boca a pergunta. São esses caras. Eu ia te perguntar assim, esses caras, como é que são esses caras, assim, que tu vê que são expoentes da luta? Esses caras são legal ou são marrentos? O Leandro já era rico na época, né? Ele não gosta que eu fale isso. O Leandro já era rico. Me levou pra dentro da casa dele, assim, ó, me deu oportunidade. O cara, assim, ó, ajudou muita gente. Um cara que é os diferentes da modalidade, assim, entendeu? No meio da luta. Tem muito falcatrua. Tem muito cara nojento, cara, te digo. No mundo da luta que se paga de bonzinho, de santinho e é um tremendo trouxa. Mas, cara, existe os caras do bem, assim, eu te digo. E esses caras aí são os bacanas, assim, que tu disse. São. Geralmente. Vê, isso aí é interessante, cara. Geralmente o cara que... Claro, tem raras exceções, sempre tem, né? Mas geralmente o cara que é bom é gente fina, né, cara? O cara que é xarope ali é o que é um Zé Ruela ali, cara. Tudo que é lugar. maioria das vezes é assim. Quando tu vê um cara que é lutador e é arrogante, cara... Deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso aí, já vai falar, que senão eu vou me esquecer. Tu lembra aquela luta, tu é da luta, com certeza talvez lembre. Tu achou aquela luta do Anderson Silva com o... Chris Weidman? Isso, tu acha que ele subestimou, que ele ficou dançando, ele fazia isso normalmente, mas... Muita gente manda essa pergunta pra mim quando eu coloco a caixinha ali. Tá. Cara, não é uma luta que eu digo que ele subestimou, porque ele fez isso 10 anos e deu muito certo. Acredito muito que chegou na hora ali e encaixou a mão e ele desceu. Ele foi muito infeliz na segunda luta, né? Que pra mim ele ia ganhar a luta. Aquele quebrou a perna, foi? Aquele quebrou a perna. Tá. Ele lutou, não houve o bloqueio. Ele lutou, o cara se fechou e jogou o joelho pra dentro. E a canela pegou na ponta do joelho e ele veio quebrar a perna. Então ali desestabilizou totalmente o Anderson Silva, que tinha condições, na minha opinião, de se manter campeão durante muito tempo ainda. Né? Mas tu não achou que, mesmo assim, eu insisto, tu não achou que ele exagerou um pouco, não? Acredito que não, acredito que não. Era o jogo dele. Entendi. O Anderson Silva, eu vi ele trocando porra, assistindo ao vivo, né? Conheceu essa figura assim? Conheci lá na Tinogueira. Que massa, cara. Mas eu vi ele lutando, tipo, na TV, lutando. Sim. Ele ir lá bater no cara e daí ele escorar na grade e chamar o cara, vem me bater. E ele colocar as mãos pra trás, assim, e esquivar. Então não dá pra dizer que ele subestimou, entende? Mas por que ele fazia isso? Porque o jogo dele era o jogo dele. Ele era um cara que tinha um tempo de resposta perfeito. Te digo que assim, ó, eu nunca fiz treino de sparring com ele, de MMA. Já fiz solo, né? A parte de solo eu fiz. Mas eu vi ele lutando com os caras que me batiam lá na Tinogueira e os caras não encostavam nele. Você tá entendendo? E, tipo, cara, eu não sou um Zé Ruela. Zé Ruela. Campeão, né? Então, tipo, eu via os caras não encostavam nele, do mesmo tamanho dele, de envergadura parecida, e eu não encostava nos caras, você tá entendendo? Sim. Então, cara... Isso aí, irmão, o que é isso aí, por exemplo, é treino, que eu vou fazer a pergunta, não sei se tu vai entender. Tipo assim, que nem tu falou, eu não encostava nos caras, os caras não encostavam nele. É treino ou é o dom do cara? É tipo
traduzindo pro futebol, que a gente gosta, e o cara é o Ronaldinho Gaúcho e o outro é o menos ali, não Vamos tem o lá. que fazer. Eu vou te dar 3 tipos de atletas, Tá. tá? Nós temos o cara que ele é talentoso, super talentoso, e não é dedicado. Esse cara faz isso aqui, ó. Vum! Aí ele mantém. Depois baixa. Tem um cara que não é talentoso nem um pouquinho, mas é muito dedicado. Eu acho que eu sou esse cara. Ele vai devagarzinho assim, ó. Bem devagarzinho, ele vai. Ele vai. Ele vai. E tem um cara que é dedicado e talentoso. Esse ninguém segura. E pra mim é José Aldo, é Anderson Silva, é Jocelyn Pierre, é John Jones. Pra mim são esses caras, entende? São os dedicados e os talentosos. Ele é dedicado e talentoso. Nasceu pra coisa. Entendi. Entendeu? E o Verdun, e o Verdun, o que tu acha do Verdun? Cara, o Verdun é um campeão, entende? Mas é um cara que cospe muito no prato que comeu. Pra mim, não tem nada a dizer do Verdun assim, entende? Pra mim é um cara que é campeão, tipo, foi campeão, ganhou grandes nomes do MMA, Fedor Emelianenko, enfim. Mas ele deixa a desejar nisso, entende? Eu não gosto desse tipo de pessoas, assim, pô, que cospe no prato que come, entendeu? Pô, o cara fez o nome dele no UFC e saiu falando mal do UFC, e, tipo, cara, querendo ou não, nós atleta, o sonho quando você se torna um lutador de MMA é tu chegar dentro do UFC, entende? Sim. Então os caras abriram oportunidade pra ele saiu do UFC, depois aceitaram ele de volta e daí, tipo, sair falando mal dos caras, entende? Eu sei que existe negócios, que existe, mas, cara, eu não eras. Mas o que, assim, explica para o pessoal, de repente, eu também não sabia dessa treta, se ele saiu falando mal do UFC, tu diz? Do UFC, da organização. Por quê? Falou que hoje ele tem sequelas por conta de lutas dentro do UFC. Vamos lá. Se eu sou lutador, eu assino um termo de responsabilidade toda a vida que eu luto, correto? Então, não é dança, não é jogo de baralho, sinuca, é luta, fio, né? Então o cara vai ciente do negócio. E então não luta, vai fazer dança, vai fazer outra coisa, entende? Na minha opinião, assim. É mais ou menos isso. Entendi. Então, naquele quadro do Verdun lá do... Não, porque não, cara, eu posso fazer, ele pode falar, não responder. Que isso, tô me censurando aqui, né? Bota, viu só? O cara tá me censurando, vai dar em mim aqui, aí a gente sai correndo aqui. Não, eu ia fazer assim, porque tem o quadro do Verdun, é aqui assim, cara, não vem me censurar, viu, Ade? Esse podcast é o seguinte, cara, sem mimimi, o cara pergunta, se ele não quiser responder, ele não responde. Isso é democracia, assim. Não, tem o quadro do Verdun lá no podcast dele, lá no YouTube dele, que é assim, ó, é o dos nossos e os cu de cachorro, é isso? Uhum. É ou não é? Então, assim, ó, o Verdun dos nossos ou o cu de cachorro? Cu de cachorro. Cu de cachorro, é isso aí que é lutador, rapaz. Sim. Eu só. Beleza. E tu conhece, e o Minotauro, já que tu falou aí. O Minotauro é um dos nossos. Minotauro é um dos nossos. Cara, humildaço. É. Onde te vê, se ele te conhece. Porque tem muita gente que é, sei lá, não sei se é egoísta a palavra correta, mas, vê o cara uma vez e ele quer que o cara lembre do cara, tá ligado? Intimidade com o cara. Meu Deus do céu, os meus alunos, filho, tá aí, ó, tipo, um comenta aí embaixo que vai confirmar o que eu vou falar agora. Tipo, cara, tem cara que treina comigo 1 mês já e eu não lembro o nome do cara, entende? E não é porque eu não quero, filho, é porque eu não lembro. Sim, não é um negócio que eu senão eu chamar pelo nome. É massa a gente chamar pelo nome. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, mas eu não lembro. Imagina, tem 50 pessoas treinando comigo, eu vou lembrar o nome de tudinho. Aí, não tem como, filho. Muda muito também, né? Entra um, sai de repente. Sim. Então, assim, ó, o Minotauro é um cara que, se ele te conhece, ele vai te cumprimentar. Ele faz questão de te cumprimentar onde você estiver. Entendeu?